Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e essa é a correção do PET volume 5 de língua inglesa do 9º ano, semana 4. Se você quiser acompanhar as correções anteriores, vou deixar os links na descrição desse vídeo. Essa é a primeira página que vocês já conhecem e as minhas dicas que vocês também já conhecem. Então, pegue seu caderno, seu dicionário, faça o seu próprio vocabulário e não deixe de ler as orientações e enunciados com atenção antes de iniciar as atividades. Nessa atividade, nós vamos fazer uma revisão de alguns tempos verbais e algumas questões gramaticais que vocês viram em PETs anteriores. Então, eu tenho aí na questão 1 um pedido para vocês fazerem uma pesquisa sobre o Simple Present e o Simple Future Tenses. Então, do a research about Simple Present and Simple Future Tenses. Vocês podem encontrar esses resumos, essas revisões, lá nos PETs 3 e 4, onde a gente viu sobre orações condicionais, first conditional e second conditional. Então, nós vamos tratar aqui de if clause, type 1, nessa questão número 2. Antes de começar a questão número 2, então, falando sobre as if clauses, vocês vão rever aí o simple present, que é usado para situações cotidianas, e vocês vão usar os verbos no infinitivo sem o to, exceto na terceira pessoa do singular. Aí vocês vão lembrar daquela regrinha, que quando eu estiver falando na terceira pessoa do singular, eu vou acrescentar o S no final dos verbos, obedecendo ainda mais algumas regrinhas para acrescentar esse S, tá? Então, vocês podem voltar lá nos PETs anteriores para rever essa regra. Depois eu tenho aí o futuro simples, simple future, que é usado para ações futuras, e aí nós vamos usar o modal will mais o infinitivo do verbo principal sem o to. Então, usando o simple present e o simple future, eu vou formar a oração condicional do tipo 1. Questão 2, complete the sentences. O que eu vou observar então, para me ajudar? Na oração onde tem a condição, que é o se, ou o if em inglês, o meu verbo vai estar no presente. E aí eu vou observar, se tiver na terceira pessoa do singular, eu tenho que acrescentar o S nesse verbo. Se não, eu não vou acrescentar o S, eu só vou usar o verbo normal do jeito que ele é, tá? Sem o to na frente. E a oração principal vai estar no futuro, que é com will. Como nessas orações todas aí já tem de presente para vocês o will, então ficou fácil, né? Onde tem o will, eu vou usar só o verbo do jeito que ele é. E a outra oração, o verbo vai estar no presente, tá? Questão A. If you study, you will pass in your tests. Se você estudar, você passará nas suas provas. If it rains, porque está na terceira pessoa do singular, we will stay at home. Se chover, nós ficaremos em casa. My mother will. Aí eu trouxe a palavrinha baker, que significa padeiro, mas aí vai ficar estranho se eu for traduzir, né? Minha mãe vai padeiro, fica esquisito. Então a gente pode traduzir aí, né, com relação ao sentido. My mother will bake if my uncle comes to see us. A minha mãe vai à padaria, por exemplo, se o meu tio vier nos ver. Ou a minha mãe fará pão se o meu tio vier nos ver, tá? If John helps his father, he will gain a new bicycle. Se o John ajudar o pai dele, ele ganhará uma bicicleta nova. Questão 3. Do a research about simple past and past in the future tenses. Então, vocês vão fazer de novo uma revisão, volta lá no PET 3 e 4 para rever essas questões, do simple past e do past in the future tenses, que é o would, né? Para formação da if clause type 2. Então, nós vamos falar aqui de second conditional. Vamos usar o simple past e o past in the future. Revendo aqui, o simple past é usado para ações finalizadas no passado. Os verbos podem ser regulares, são aqueles que terminam em ed, ou irregulares, são aqueles que têm forma própria. Eles podem mudar ou não. E aí vocês vão consultar aquela famosa listinha que tem no final dos livros de vocês, ou vocês podem encontrar na internet. Questão 4, então. Fill in the gaps with the verb of the parentheses. Então, nós vamos colocar aí nas lacunas os verbos que estão em parênteses na forma correta deles, tá? Que vai ser ou no passado simples ou
no futuro, né, no passado. E aí eu vou olhar o quê? Se a minha oração começar com if, ou seja, é a minha oração condicional, o meu verbo vai estar no passado. E a oração principal vai ser usada com o past in the future, que é o would, tá? Use o would mais o infinitivo do verbo principal. E aí fica assim. If you studied, lembrando que study é um verbo regular, vai terminar em ed, e como ele termina com y depois de uma consoante, eu vou trocar o y por i e acrescentar o ed. Olha aí as regrinhas, tem que memorizar. If you studied harder, you would get better marks in your tests. Se você estudasse muito, você conseguiria melhores pontuações nas suas provas. If I were rich, se eu fosse rico, I would travel around the world. Se eu fosse rico, eu viajaria ao redor do mundo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre anomalous or modal verbs. São os verbos modais ou aqueles verbos anômalos que eles não precisam de ajuda para fazer aquelas questões de negação, de pergunta. Eles mesmos são os que modificam os verbos, tá? E aí eu tenho aqui 5 verbos modais, que vocês também já viram em revisões de PETs anteriores. Então, do a complete research these verbs and after write phrases with them. Então, vocês vão fazer aí uma pequena pesquisa sobre esses verbos modais e depois vão escrever uma frase usando cada um desses verbos. Eu coloquei aqui para vocês qual é a situação que cada um pode ser usado. Tem mais de uma situação, tá? E aí eu coloquei como exemplo uma de cada, só para vocês terem uma ideia. E aí, quando vocês fizerem a sua pesquisa, vocês podem colocar as suas frases. Should. Depois de fazer a pesquisa, então, ele pode ser usado como conselho, e aí a minha frase de exemplo é: You should listen to your mother. Você deveria ouvir a sua mãe. Must pode dar a ideia de obrigação. You must pay your bill. Bills. Você deve pagar suas contas. Have to tem a ideia de necessidade. I have to go home. Eu preciso ir para casa. Eu necessito ir para casa. May dá a ideia de permissão. Você pode usar para dar permissão ou para pedir permissão. E aí, eu tenho aí um pedido. May I drink some water? Posso beber água? Geralmente é usado em sala de aula. E o might, que é usado para possibilidade. It might be sunny on the weekend. Pode estar ensolarado no fim de semana. Pode ser que aconteça, pode ser que não, é uma possibilidade, tá? E assim a gente termina essa atividade, essa revisão. Eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Façam as atividades, refaçam aquilo que vocês precisam, pesquisem, estudem, fiquem bem, não deixem de entregar as atividades aos seus professores. Até a próxima!